Bom, e a gente tem uma entrevista importante para tratar de um assunto sempre muito atual, né, Ferretti? Conta pra gente. Pois é, Eneg. Agora 1h17, estamos na ponta da linha com o Paulo Guimarães, que é o CEO do Observatório Nacional de Segurança Veicular, para falar sobre as novas mudanças que a gente noticiou bastante nos últimos dias aqui na Band News FM a respeito do processo de obtenção da CNH, agora um processo mais flexível, sem necessidade da obrigatoriedade, digamos assim, de se passar pela autoescola, mas um tema que tem gerado muita polêmica com gente preocupada com a qualidade dos novos motoristas. E é exatamente com isso que eu começo, viu, Paulo? Boa tarde, prazer falar contigo, obrigado pela atenção aqui com a Band News FM. Esse temor que algumas pessoas têm em relação a quem estará conduzindo veículos daqui para frente nas ruas é um temor, na sua opinião, válido? Mais uma vez, boa tarde. É um temor válido, e boa tarde, Ferretti, boa tarde, Eneg, boa tarde aos ouvintes da Band News. É sim um temor válido porque, infelizmente, o país, o Brasil, ainda figura ali entre os países que mais matam no trânsito no mundo inteiro. A gente, infelizmente, tem estatísticas que são defasadas. A gente acabou de receber o fechamento, a gente está em 2026, a gente recebeu agora o fechamento das mortes no trânsito, o relatório de mortalidade no trânsito de 2024, que é elaborado pelo Ministério da Saúde, e a triste notícia é que esse resultado de 2024 confirma a tendência de crescimento no número das mortes do trânsito, que atingiu patamares aí próximos aos patamares que a gente tinha em 2016. Então, isso demonstra que o país está indo na contramão da segurança viária, o número de mortes tem aumentado e um dos componentes que compõem a segurança viária é justamente a formação dos condutores, a habilidade, a responsabilidade desses motoristas. Então, é algo que realmente está em alerta, a gente tem acompanhado, mas, de novo, a gente, infelizmente, tem uma deficiência estatística, a gente não tem números adequados para conseguir projetar cenários. Então, realmente, esse tipo de intervenção em política pública não foi baseada em dados, em evidências, como as instituições, a academia defende que tem que ser feito. Eduardo Eneg aqui, obrigado pela entrevista. A gente olha as estatísticas que são, de fato, muito defasadas, né? Porque é estranho você falar em política pública em 2026, projetando para 2027, com dados de 2024, não sabe como foi 2025. Isso acontece muito no trânsito, acontece também na segurança pública. A gente acaba de dar dados dizendo que aumentou, diminuiu o número de homicídios, mas a gente não sabe o que está acontecendo hoje, né? Isso é muito ruim. Mas quando a gente vê as mudanças que são propostas na CNH, elas também não são resultado de nenhum estudo. São decisões de governantes. Agora vamos tirar a obrigatoriedade. Tá, mas por que tirar a obrigatoriedade? Aí vem a racionalha por trás. Não, porque isso é uma máquina de fazer dinheiro, porque custa não sei o quê, temos que tirar o custo. Tá bom, mas é esse o problema do trânsito brasileiro? Primeira pergunta. Segunda, existe alguma indicação sobre a idade do infrator ou a idade daquele que produz o acidente? Aquele que produz o acidente é um novato? Ou aquele que produz o acidente, na maior parte das vezes, são pessoas já com um tempo de carteira, porque se for, também não vai mudar muito. E também a gente tem um desafio que é a falta de fiscalização. Não adianta ficar fazendo regra, mais regra, mais regra, mais regra, num país que não fiscaliza. Olha, você tocou em pontos importantes, né? E é justamente esse contexto e essa soma de fatores que gera esse quadro de mortalidade que a gente tem. Quando a gente olha para o sistema de trânsito, para que um acidente, um sinistro aconteça, você imagina um queijo suíço. Se você fatiar um queijo suíço, para que um acidente ocorra, você precisa de uma conexão de uma série de fatores de risco. Então, você precisa que todas essas fatias do queijo suíço se componham de uma forma que a gente consiga atravessar com um lápis, por exemplo. Isso é o acidente acontecendo. Então, isso envolve comportamento, isso envolve infraestrutura, isso envolve política pública, isso envolve articulação de políticas públicas. Pegando esse exemplo da Carteira Nacional de Habilitação, da formação dos condutores, o que a gente tem? Primeiro, uma demonstração de desarticulação das políticas públicas. Olha só, na mesma semana, a gente teve
uma intervenção que a gente chama de norma infralegal, ou seja, o Conselho Nacional de Trânsito, por meio do Ministério dos Transportes, alterando o processo, a regulamentação do processo de formação de condutores, tirando burocracias, tornando o processo mais simples, sem nenhuma intenção de qualificar o processo. Apenas com a intenção e com a diretriz de desburocratizar e tornar mais barato o acesso à CNH. Essa foi a política pública. Então, o governo fez isso e, em paralelo, alterou também as regras para os exames de aptidão física e mental e a renovação da habilitação. E isso o governo não poderia ter feito, porque isso depende de alteração de lei. Então, ele fez isso com base numa medida provisória. E olha só o problema, né, de articulação institucional que vai acontecendo. Essa medida provisória recebeu 222 emendas. Ou seja, a medida, quando o governo coloca uma medida provisória, ela tem um tempo para ser validada pelo Congresso. E durante essa validação, só nesse momento inicial, a gente tem 222 propostas de alteração dessa medida provisória, que pode ou não ser aprovada, enfim, ser consolidada no Congresso. Se não for consolidada, ela volta tudo para trás. Então, esse período de 90 a 120 dias que a gente está vivendo, de um novo momento de renovação, de habilitação, aquela renovação automática, aquilo que foi anunciado pelo Ministério, pode cair por terra por uma decisão do Congresso de não tocar o assunto para frente. E na mesma semana, ainda naquela semana de todas essas novidades, o próprio Congresso derrubou um veto presidencial e instituiu definitivamente, por meio de lei, a necessidade do exame toxicológico para a primeira habilitação. Independente da gente concordar ou não com essas ações, isso demonstra essa desarticulação na política pública e justamente isso que você disse, né? A tomada de decisão com base em grupos, né, ou pressões de grupos de interesse e não necessariamente com lastro, com embasamento técnico e científico. E qual é o resultado disso? Além de você ter uma política pública desestruturada e ela é instável do ponto de vista jurídico, você passa uma mensagem para a sociedade, passa uma mensagem para a população de que esse assunto não importa, que é uma mera burocracia dentro de um sistema de segurança no trânsito. E quando a gente leva isso, né, para as faixas etárias, para o tempo de habilitação, hoje a gente tem uma situação que os jovens condutores são aqueles que estão mais envolvidos nesses sinistros, são aqueles que configuram os principais grupos de vítimas. E isso tem a ver com uma deficiência na nossa cultura de segurança no trânsito. O que significa isso? Que o processo de formação de condutores que a gente tinha no Brasil até então já não entregava um resultado legal. Ele, no máximo, quando era bem feito, quando você estava numa autoescola que realmente era de qualidade, enfim, ele, no máximo, entregava para as pessoas conhecimento e habilidade. E não entregava, não é trabalhado outros dois atributos que são importantes para a segurança no trânsito, que é a percepção de risco, ou seja, não basta eu entender de legislação de trânsito, saber regra e saber dirigir um veículo. Eu preciso reconhecer os riscos que o ambiente do trânsito trazem para mim, para que no meu quarto atributo, que a gente chama de autogoverno, autoavaliação, eu possa tomar decisões corretas. Então a gente é muito deficiente nesses dois atributos, percepção de risco e tomada de decisão. É isso que leva, por exemplo, as pessoas continuarem dirigindo depois de beber. Bom, então, esse é um problema cultural. Eu queria atacar esse ponto, e se você não tocasse nisso, eu ia falar exatamente isso. Eu estava vendo que 90% dos acidentes, ou mais que isso, estão ligados a comportamento de risco. E o comportamento de risco não é a CNH que evita, é o C de cidadão, não é o C de carteira, é o cidadão, é um conceito de cidadania. Você sabe que você não pode beber e dirigir, você sabe que você não pode usar álcool, você sabe que você não pode correr mais do que a via mostra, por mais que em alguns lugares aquela placa tenha sido definida no tempo que os automóveis não tinham a segurança que tem hoje, o tempo de reação pode não ser suficiente para você evitar um acidente. E as pessoas não vão aprender isso na autoescola, nem sem autoescola, vão aprender isso na vida. Eu preciso ter CNH para saber que eu não posso beber e dirigir. O meu filho, meus enteados sabem que não pode beber e dirigir. É uma coisa cultural, não precisa de CNH, né? Então, eu acho que tem um lado aí do trânsito que a gente fica discutindo, mas esse lado comportamental é lamentável, né? É muito complicado. E se você não se conscientiza, que a punição seja severa.
Na Alemanha, por exemplo, o cara corre o risco de nunca mais ter a carta dele. A punição e a certeza de punição, ela é alta também, né, Paulo? Não adianta só ter uma legislação, porque o Brasil é a terra da lei, do crime hediondo, das punições de 40 anos, e não adianta nada, não tenho medo. Por favor. E exatamente, você tocou num ponto muito importante. A gente tem um projeto chamado Observatório Educa, que é um programa de educação por trânsito para o ensino fundamental. A gente já atendeu mais de 300 mil crianças e o conceito desse projeto é justamente desenvolver a cidadania nessas crianças. A gente usa o trânsito como tema transversal para despertar conceitos de compartilhamento de espaço público, respeito ao próximo, respeito às regras, que cada ação tem uma consequência. E essa deficiência no desenvolvimento do conceito de cidadania é que leva a esses comportamentos inadequados, esses comportamentos inseguros. Você falou bem, ninguém precisa saber ou ser habilitado para saber que é perigoso dirigir depois de ter bebido. Só que o que acontece? A gente não tem as consequências. Então, como a gente não tem consequência, né, a pessoa ela bebe e dirige e não se envolve num acidente, num sinistro, né? Lembra, para um sinistro acontecer, existe uma série, uma soma de fatores. Então ela faz isso uma vez e não acontece nada. E por outro lado, não é fiscalizada. Então a sensação de que o risco existe vai sendo diminuída por essa falta de consequência. Então, a gente precisa ter uma política pública que traga uma boa infraestrutura para as pessoas, vias sinalizadas, adequadas, uma política pública de educação para mostrar para as pessoas que existe esse risco e uma política pública de fiscalização e responsabilização, para que garanta, né, que os comportamentos inadequados sejam corrigidos com base na fiscalização, que tem um efeito educativo. Então, é justamente essa a nossa deficiência. Quando a gente tem essa desarticulação das políticas públicas, a gente tem consequências, né, nessa dificuldade de desenvolvimento de percepção de risco. Uma mãe fica preocupada, né, de dar vacina no seu filho quando ele é um recém-nascido, mas leva esse filho para tomar vacina, transportando essa criança nos braços da frente, no banco da frente, né, nos braços. Então, é uma deficiência na percepção de risco relacionada ao trânsito, coisa que não acontece, por exemplo, no caso da vacina, porque ela já teve acesso à informação, ela tem ali consequências de saúde que acabam acontecendo com a ausência da vacina. Então, é justamente essa desarticulação das políticas públicas de segurança no trânsito que geram essa deficiência na nossa evolução da cultura de segurança viária.